Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom ter você aqui em mais um encontro no nosso quadro Lidere Sua Carreira. Toda segunda-feira, eu, Thiago Thierry, junto com o professor Wellington Fernandes, passamos por aqui para te ajudar a crescer profissionalmente. Vou estar agora aqui chamando o nosso querido professor, tema super interessante para você. Por sinal, você que está acompanhando esse momento e tem aí uma dificuldade ou esse tema vai falar com você, eu te convido então a estar divulgando para outras pessoas, comentando, compartilhando. Professor Wellington Fernandes. Bom dia. Que bom tê-lo aqui, hein? Vou conectar você aqui pela rádio para a gente poder começar o nosso bate-papo. Combinado. Essa é a sua Solvida FM, que alegria saber que você está aqui acompanhando a nossa programação. E você sabe, toda segunda-feira a gente tem um encontro todo especial com ele, professor Wellington Fernandes. Potencialize os resultados na busca de uma nova oportunidade de emprego. No ar, lidere sua carreira com o professor Wellington Fernandes. Professor Wellington Fernandes, seja bem-vindo aqui à Solvida FM. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Solvida FM e a galera que nos acompanha aqui pelo Instagram. Que bacana. Professor, hoje nós estaremos falando sobre um tema importante, né? Muita gente tem medo de falar em público, tem aquela timidez. E como resolver isso, professor? Vamos tratar isso com muito carinho e atenção, até porque existem várias pesquisas, dentre elas uma que me chama bastante atenção, onde esses pesquisadores fizeram um apanhado de perguntas, né, do que as pessoas tinham mais medo e elencaram os 10 maiores medos da humanidade. Uma revista de 2014, olha que interessante. E dos 10 medos, em segundo lugar, medo de morrer. E em primeiríssimo lugar, esse tal medo de falar em público. Então, eu subentendo que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, baseando-me nesta pesquisa. Vamos desmistificar uma coisa, Thiago? Ninguém tem medo de falar em público. Como não? A pesquisa, o senhor está falando da pesquisa. As pessoas têm medo de falhar em público. E é diferente. Não é de falar. Se elas não possuem nenhum problema de dicção, nenhum problema fonoaudiólogo, elas falam. O problema está no julgamento, que elas têm medo de sofrer, dos apontamentos, das coisas que as pessoas podem pensar sobre elas. É isso que trava. Então, a gente acaba confundindo isso com medo de falar em público. Mas, no fundo, o medo é de falhar em público. Cometer alguma gafe, passar por aquele famoso branco, né? A pessoa, às vezes, até se prepara, Thiago. Se posiciona, estuda, tem conhecimento, mas na hora de falar, esse medo de falhar em público vai travar a fala dela. E é aqui que gera essa confusão. Então, o medo original não é de falar, mas sim de falhar. Porque o que vão pensar sobre mim, né? A maioria dessas pessoas que travam ficam com um sentimento de raiva, de tristeza, alguns até choram. Por quê? Porque sabiam o que iam dizer, tinham propriedade no assunto, mas na hora da apresentação, na hora H, eles falharam, eles não conseguiram dar continuidade. Então a gente vai bem nessa linha hoje aqui. Quem tem esse medo, e já descobriu que não é medo de falar, mas é o medo de falhar em público, hoje tem coisa boa aí para a gente começar os primeiros passos para essa destrava e poder falar com mais naturalidade e tranquilidade. Isso me fez lembrar, professor, alguns casos, né, de pessoas que falaram comigo exatamente o que o senhor acabou de falar agora. Ó, eu sabia tudo direitinho na hora da apresentação lá na faculdade, me deu branco, eu comecei a gaguejar, tremi e foi tudo péssimo. Tem aquela outra pessoa também que eu já ouvi falando comigo no trabalho. Ah, porque eu tinha que fazer ali uma apresentação no trabalho e chegou lá
o meu patrão, o encarregado, estava esperando algo de mim, e olha que eu sou uma pessoa comunicativa, mas na hora eu suei, tremi, um monte de gente olhando para mim, fiquei com dificuldade. E aí eu te pergunto, professora, no meio disso, como é que a pessoa consegue se controlar? Porque a gente entende como o senhor sinalizou. A pessoa, ela sabe, ela tem propriedade no que vai falar, mas chega na hora, dá um branco na mente, gagueja, a voz que falha e fica tudo ruim, professor. Vamos pensar numa coisa que é bastante interessante e serve como exercício mental para aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora e terão uma apresentação a fazer, né? Não se preocupe tanto com o que você vai falar, mas com o que você deseja passar. Olha a diferença. Não se preocupar tanto com o que vai ser dito, falado, mas sim com o que você quer passar. Quando a sua intenção transpassa as barreiras do medo, da vergonha, das dores emocionais, todos que estão à sua volta geram outro tipo de energia e até mesmo uma espécie de torcida acontece. As pessoas ficam com tanto medo do julgamento, mas não repararam que todos que estão ali, na verdade, estão torcendo para que ela desenrole, para que elas falem. Salve as exceções de pessoas ruins, maldosas, que estão ali para ver o teu fiasco mesmo. Mas é a grande minoria, sabe? É ínfimo. Um ou dois estão ali para ver você cair. E é difícil isso acontecer. Quando você acredita que tem muita gente torcendo contra, posso garantir que é mais coisa da tua cabeça, é a sua mente te traindo, do que isso ser real. Então, qual é o recado que você deseja passar? Você não precisa de um script, porque esse script acaba sendo uma muleta e você se prende tanto ao papel, tanto ao que vai falar e não passa o que você realmente gostaria de passar. Entende? Então, é uma diferença bem pequena entre um passo e outro. Um divisor ali, é uma linha bem tênue, mas isso precisa ficar bem claro na mente de quem está nos ouvindo agora. Não se preocupe tanto com o que você vai falar, porque falar você sabe. Se preocupe muito mais na intenção daquilo que você quer passar. Pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que estão ali com você de verdade, vão compreender você. É claro, falar pausadamente, falar com atenção, gesticular, modular a sua voz, aí entram as técnicas da oratória e da comunicação. Mas o primeiro passo é se preocupar o que você quer passar de verdade. Porque senão você pode entrar numa linha de prolixidade. Você pode ficar enrolando, tentando enfeitar o pavão, trazer vários detalhes que são desnecessários, que as pessoas não precisam saber, tentando reforçar a sua autoridade, tentando reforçar o seu posicionamento, quando não precisa. Uma outra ideia a ser pensada aqui. Quando você está com a palavra, Tiago, você está com a palavra. As pessoas não sabem o que você vai dizer. Independentemente do que você vai dizer, você está com a propriedade. Então diga, não desperdice esta oportunidade de se exprimir, de se expressar, porque a atenção está voltada para você. E é claro, ninguém é perfeito. Você tem suas falhas, você tem os seus erros, mas isso a gente vai corrigindo conforme vai exercitando e treinando todos os dias, para eliminar vícios de linguagem, aquelas pausas que não fazem muito sentido, onde a pessoa fica a, i, a, né? Então a pessoa ela vai aprendendo, e é óbvio, né? Tem técnica também para isso. Mas o primordial, o que você quer passar de verdade? E ó, é você que está com a palavra. Então, a verdade, ela caminha com você e com a tua sinceridade, com a sua transparência na hora de informar, na hora de educar, de ensinar, de apresentar algo, seja na empresa, seja na escola, seja na faculdade. Professor, seria válido essa pessoa que vai passar, ela ter um rascunho, digamos assim,
dos pontos que ela quer dizer, até para não se perder, porque é o que você disse, começa a falar, e de repente, esqueci aquilo que eu ia falar. E aí começa a enrolar muitas das vezes para tentar lembrar, mas se ela colocar, ó, eu tenho que falar o A, o B, o C, o D, e aí, opa, falei o A, deixa eu ver agora aqui no papel, agora eu tenho que falar o B. Isso seria errado ou ajudaria para essa comunicação? É válido sim. Porém, eu não recomendo a pessoa se prender ao script, se prender àquela colinha. Não. E nem justificar o que é esta colinha. Porque o que fica feio, o que vai destoar a sua fala e baixar a tua autoridade, é você iniciar a conversa e falar, só um minutinho que eu vou ver aqui, que eu deixei anotado aqui, perdeu a moral, acabou. Você pode muito bem olhar e continuar. Os americanos são muito bons nisso e eles usam aquelas espécies de cartões, como se fossem filipetas pequenas, e eles deixam em ordem. Normalmente eles têm de 8 a 10 filipetas. Então, ele lê a primeira, que é um conceito geral, ele precisa saber o que ele vai falar. Lembra? Eu preciso entender o que eu quero passar, não ler o que está escrito. Não é aquela leitura que você. Então, aí, porque vamos, né? Não. Então, apresentação. Eu já sei o que é apresentação. Olá, eu sou Wellington Fernandes, especialista em comunicação, e hoje nós vamos aprender o poder da oratória. Pronto, já fiz a apresentação. Tirei a filipeta, pus para trás. Introdução. Olha, na história humana da comunicação, os homens da cabra, aí eu começo e passo. Só que toda vez que eu for olhar essa filipeta, eu justificar porque eu estou olhando, enfraquece a minha autoridade. Quando as pessoas não têm ideia do que eu tenho em mãos, nem na mente, elas estão numa expectativa. Fala mais. O que será que ele leu nesse papel? Qual é a próxima conteúdo? Qual o próximo conceito que ele vai trazer? O que ele vai nos informar agora? Será que isso vai servir para mim? Será que não vai? Como eu gostaria de ver esses papéis? A gente vê isso, inclusive, Tiago, com apresentadores de talk show, de reality shows, de programa popular. Eles usam essa técnica das pequenas filipetas ali, aqueles cartões, e não tem problema nenhum. Alguns radialistas utilizam isso. Atrás está o logo da empresa, da marca, da rádio, e na frente tem essa. Não há problema algum. O duro é você pegar e ficar lendo aquilo para as pessoas. Então não precisaria as pessoas estarem ali com você. Era você mandar aquilo por e-mail para elas, elas iriam ler, elas mesmo deduziam, elas mesmo tomavam conta da vida delas. Então, o grande segredo aqui é não ficar dependendo disso como se fosse uma muleta, mas pode ser usado sim. Com o tempo, com a prática, você vai ver que não vai precisar de nada daquilo. E agora, ao contrário, professor, no meio dessa comunicação, apresentação, a pessoa ela está falando e na cabeça dela ela misturou os tópicos que ela tinha anotado ou que ela nem anotou, anotou na cabeça. Se você falou que se ela olhar já perderia essa força de, opa, deixa eu ver aqui qual que é. Se ela também se corrigir, peraí que eu atrapalhei, isso aqui era para falar depois e eu estou falando agora, isso também enfraquecia a comunicação dessa pessoa? Olha, nós somos humanos, passíveis de erro. Vou dar um exemplo que aconteceu agora, e acontece comigo também. Às vezes a gente tropeça em algumas palavras. Enfraqueceria, essa seria a palavra. E qual o problema de ter errado? Nenhum. A maestria está, Tiago, em nós temos a maturidade de rir dos nossos próprios erros e seguirmos em frente. Infelizmente, existem pessoas que são imaturas e vão se prender a esses pequenos detalhes. Mas é maravilhoso quando o que eu tenho a entregar é relevante e eu, por um deslize, por uma confusão, esqueci, eu troquei os papéis, parar a cena e dizer: tem algo muito importante que eu preciso falar. E isso, eu não posso encerrar a minha palestra sem isso. Volto e falo. Agora, olha como é destoante, olha como é feio.
Ai, gente, esqueci, vocês me perdoam, eu troquei tudo e agora eu tenho que falar um negócio que eu não falei no início, porque se eu tinha que falar. Aí bagunçou, até agora eu vi nesse cara, ele nem sabe o que ele está falando. Então, eu lembrei de algo que eu não falei, que deveria ter sido falado no início, no meio, enfim. Eu me confundi aqui. Não preciso dar um alarde. Olha, gente, eu errei, eu me confundi, e agora? Não. Tem algo que eu preciso falar e é muito importante. Eu seria leviano demais se eu não entregasse isso hoje, no encerramento desta palestra. Não importa que era lá no começo, isso aqui está só na minha cabeça. Quem está ali não vai poder julgar nada, porque talvez, se isso for realmente relevante, até abrilhante todo o trabalho que foi falado no início. Então eu saio com um troféu, não saio com o esquecido da palestra. E acabou. Porque o importante é o que acontece dentro, não fora. O que acontece dentro transparece o que eu vou colocar para fora. Mas se eu coloco o medo, a vergonha, a dor, a minha confusão mental, eu trago essas pessoas para esse embananamento, essa bagunça. Fala, ixi, esse cara aí tá doido. Por que ele não falou no começo? Por que ele não falou no final? Então, eu mudo, é só uma estratégia para que eu entregue o que precisa ser entregue, porque a minha preocupação não é o que eu vou passar, não é o que eu vou falar, mas é o como eu vou passar, o que eu vou passar. Professor, você me fez lembrar uma situação, as pessoas que usam um slide, principalmente numa apresentação aí, a nível de escola, de faculdade, ou até mesmo num Maravilha. trabalho. Ali, querendo ou não, dentro desse slide, eu estou seguindo etapas. Olha, agora você está vendo isso, agora você está vendo aquilo. Eu fazer essas sinalizações e ir por etapa, porque eu vejo aqui, só para Uhum. sinalizar minha pergunta. Uma coisa do que a gente está falando é alguém que está ali palestrando, está ali se comunicando com outras pessoas que estão no mesmo espaço e que, a princípio, eu não tenho nada mostrando atrás de mim ou do meu Ah, lado. A partir do momento que tem uma tela que está projetando o que eu estou falando, ela pode ser a minha base, porque muitas das vezes eu estou falando para o pessoal, agora passa para o próximo slide, ó, a próxima tela. Como é que eu posso agir tendo essa imagem de fundo? excelente pergunta. E o que a gente tem que lembrar sempre? A sua comunicação precisa, obrigatoriamente, ser mais valiosa, mais atrativa do que o slide. Porque senão as pessoas, o público que ali está, se preocupa mais com o slide do que com você e não vão compreender o contexto. É claro que cada ambiente, cada ecossistema tem as suas relevâncias. Se eu estou falando de gráficos em uma empresa, se eu estou falando de métricas, números, dados, eu preciso desses slides para que as pessoas não fiquem fantasiando o que eu estou dissertando. Então, tá lá de uma forma resumida, objetiva e legível. Tem que estar legível. Não é aquele gráfico miudinho, pequenininho, que tem que pegar uma lupa para poder entender. E essas pessoas elas vão receber um relatório por escrito mais detalhado, porque a palestra ou a apresentação é o suprassumo, é o resumo daquilo. E, obviamente, serve como base também. Agora, se é uma área onde é mais informativa, enfim, eu uso a seguinte técnica, é uma técnica de Rancharan. Os slides, eles têm muito mais impacto visual do que dissertativo, porque eu uso a imagem para gerar uma memória afetiva, familiar, emocional em quem está me ouvindo, mas eu sou o centro das atenções. Olha, 3 fatores limitantes para o sucesso de uma boa comunicação: o medo, a vergonha e a dor. Vamos falar sobre o medo na tela. E tem uma pessoa com uma cara de medo. As pessoas olham e falam: eu me identifico com isso, eu já fiquei assim. Só que eu vou trazer o conteúdo do medo. Ela não vai ficar presa olhando uma pessoa abismada com medo. Próxima, vamos falar da vergonha. O que é a vergonha? Por que a gente tem esse sentimento? Uma foto de alguém envergonhado, se escondendo.
Só que a fala está comigo. Eu preciso ser mais relevante do que o slide sempre, em qualquer apresentação. Tá? Então, se tem dados e números, eles precisam realmente estar lá. Agora, se é algo mais comunicacional, eu posso trocar por uma imagem e fazer a pessoa fantasiar. Isso ajuda os visuais, a minha fala vai ajudar os mais auditivos, e se eu tiver alguma dinâmica, alguma interação, eu auxilio os sinestésicos. Tá? Então, as pessoas precisam ficar atentas nisso e ir eliminando esse medo, essa vergonha, na prática, no caminho, no treino. É assim que a gente elimina, treinando, fazendo, até melhorar. Cada vez mais, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, a pessoa vai crescendo. Quando você diz nessa questão de treino, seria eu treinar em casa? Então, antes de eu ir lá para a minha empresa, onde eu trabalho, a faculdade, deixa eu treinar em casa. Esse treinamento seria isso? Também, mas o treinamento que eu estou falando aqui é no luz, câmera e ação mesmo. É lógico que você pode, deve estudar o conteúdo, né? Gravar-se, se escutar. Só que tem que tomar cuidado. Por que eu não recomendo apenas isso, né? Porque se a pessoa ela é muito autocrítica, ela nunca vai gostar do conteúdo dela, ela nunca vai gostar da voz dela, ela sempre vai encontrar um problema, ela sempre vai encontrar um defeito e ela nunca vai para o luz, câmera, ação. Então ela sempre vai ficar girando ali no perfeccionismo, no perfeccionismo. E é uma autocobrança, Thiago, desnecessária, tá? Existem pessoas que têm medo de figuras de autoridade. Geralmente essa pessoa tem algum problema com o pai, com a figura paterna. É para falar com o chefe, é para falar com o pastor, é para falar com uma figura pública. Ela afina a voz, ela quase que imita uma criança. Ela embarga a voz, é como se ela tivesse muita vontade de chorar. Tem pessoas que se identificam muito com o que eu estou falando agora. Ai, senhor Tiago, nós estamos aqui. Começa a falar bem fininho. E a pessoa ela não tem a voz fina nem infantil. Mas só de saber que é uma entrevista na rádio, meu Deus do céu, ela trava. É só de saber que ela precisa falar com o pastor, com o líder espiritual dela, com um político, com uma figura de autoridade da empresa, ela começa a afinar a voz. Ela fica com a voz trêmula, embargada. Ela tem vontade, assim, quase que um pânico de chorar porque foi algum trauma lá atrás e ela não tratou isso. Então, isso precisa ser tratado. E trabalhar isso com um especialista. Isso não se trabalha sozinho, tá? Isso precisa de um especialista. Professor, que aula, viu? A gente acaba percebendo o quanto esses toques que você trouxe para nós aqui nesse momento faz uma diferença tamanha na hora de uma apresentação, na hora de eu falar em público, porque sempre tem aquela história, né? Lá em casa eu consegui falar tranquilo porque era só eu. Aí na hora que vai ter 5, 10, 20 pessoas ali te vendo, já começa a tremer, é meu chefe que está aqui, hoje venho tal autoridade, e é como você sinalizou, essa pessoa, ela se borra toda, e eu acredito que nisso tem que ter autoconfiança, né? Peraí, eu treinei, eu olhei, eu sei o que eu vou falar, e eu achei muito interessante, não é o que eu vou falar, mas é a forma que eu vou falar, para que essa pessoa que vai estar ouvindo possa entender essa comunicação. Muito boa essa aula de hoje, professor. Exatamente, é isso, Thiago. E sempre lembrar, o que eu quero passar? Qual é a minha real intenção? Vai lá e faz. Vai lá e faz. E quem precisar de ajuda, pode me seguir nas redes sociais. @Wellington Fernandes Carreira. Em breve, Thiago, teremos novidades aqui no meu Instagram. Aqueles que têm me acompanhado aí, fiquem de olho nos stories, nas postagens. Vai vir coisa nova aí para auxiliar as pessoas a melhorar a comunicação, o posicionamento, para falar com elegância, para falar com postura, para se posicionar de verdade e finalmente ser escutado, não apenas ouvido. A grande diferença é ser ouvido e ser escutado. Você vai ser escutado com atenção, com carinho, com prestígio, e a habilidade humana mais valiosa que nós temos, que o próprio Deus nos entregou, foi a comunicação. Se nós não nos comunicarmos bem, normalmente, né, não é uma regra, mas normalmente nós tendemos
a fracassar em algumas áreas ou não ter o sucesso desejado. Ficar ali na linha do mediano, né? E ninguém quer estar na linha do mediano. A gente quer sobressair, quer mostrar o diferencial. É por isso que tem muita gente que às vezes sabe menos do que você e está num destaque, porque sabe se comunicar ou teve coragem de investir tempo, dinheiro, prática, exercício para melhorar isso. Então, a comunicação ela é treinável. Ah, eu não sei comunicar. Isso tem que nascer assim. Mentira. A gente pode treinar, melhorar como pessoa, como ser humano, e sim alcançar os nossos objetivos, porque a comunicação é o veículo que conduz a gente a um novo nível, a um novo patamar. Professor, se tem alguém que está nos acompanhando, tem essa dificuldade de comunicação, quer ter uma melhor clareza, tirar dúvidas, enfim, ter uma aula além dessa que nós tivemos nesse momento, como essa pessoa faz para falar com você, professor? Pode me mandar um direct aqui no Instagram, fala que me ouviu na Rádio Solvida com o Thiago Thierry, que eu vou te dar a maior atenção do mundo. As pessoas que estão aqui têm o privilégio de fazer comigo uma pré-avaliação gratuita, ou seja, não é cobrado absolutamente nada. A pessoa vem, conversa comigo e nós vamos fazer uma pré-avaliação. E aí eu vou ver qual é o caso dessa pessoa, o que pode ser feito no caso dessa pessoa. Cada pessoa tem as suas particularidades e, se ela desejar, nós podemos apertar o start e dar início. Quem sabe em um curso, uma mentoria, uma avaliação individual, enfim. Então, tem um mundo de oportunidades aqui onde eu posso e consigo auxiliar essa pessoa a crescer através da comunicação. Muito bom, professor. E qual que é esse canal aí para a pessoa falar com você, professor? No direct, @WellingtonFernandesCarreira, tá? Pode me chamar lá no direct, manda mensagem, às vezes demora um pouquinho para responder, mas não fiquem com vergonha não. Manda lá e fala que ouviu na rádio, no meu Instagram, @WellingtonFernandesCarreira. Clicou lá, manda mensagem no privado, diz que ouviu na rádio e eu vou te dar toda a atenção desse mundo para poder fazer essa pré-avaliação e auxiliar as pessoas que nos acompanham. Muito bom. Professor Wellington, obrigado por mais uma vez disponibilizar do seu tempo e estar trazendo aqui esses ricos conhecimentos para nós da Solvida FM. Professor, eu espero que segunda-feira o bom Deus nos permita nos encontrarmos de novo. Amém? Uma ótima semana, Thiago, e uma ótima semana a todos os ouvintes. Valeu!